Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos continuar o estudo das funções inorgânicas. Só para lembrá-los a todos que até este momento nós já estudamos a função ácido e alguns ácidos como exemplo. Nós já vimos o HCl, por exemplo, conhecido como ácido clorídrico, classificado como um hidrácido. Hidrácidos são aqueles ácidos que não têm o oxigênio na fórmula. Outro exemplo, HNO3, conhecido como ácido nítrico. Este, por sua vez, é um oxiácido porque tem o oxigênio em sua fórmula. Mais um exemplo, H2SO4, conhecido como ácido sulfúrico. E os ácidos são classificados com relação ao número de hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, o HCl e o HNO3 possuem apenas um hidrogênio ionizável e por isso são classificados como monoácidos. Já o ácido sulfúrico, que tem 2 hidrogênios ionizáveis, ele é um diácido. E aqui outro exemplo, nós temos o ácido fosfórico, que tem 3 hidrogênios ionizáveis e é classificado como um triácido. Também nós vimos na nossa última aula o estudo das bases. As bases são aqueles compostos caracterizados pela presença do grupamento OH, a hidroxila. E aqui, por exemplo, nós temos uma base conhecida como soda cáustica. O nome oficial chama-se hidróxido de sódio e é uma monobase porque tem uma hidroxila na base. Outro exemplo, KOH, outra base conhecida como hidróxido de potássio. É uma monobase devido à presença de uma hidroxila na fórmula. E assim sucessivamente. Uma outra base aqui citada como exemplo é o CaOH2, conhecida como hidróxido de cálcio, que tem 2 hidroxilas na fórmula e por isso é classificado como uma 2 hidroxilas, dibase. A tribase, na qual quase eu acabei falando, é o hidróxido de alumínio, que possui 3 hidroxilas na fórmula. Portanto, essa classificação com relação ao número de hidroxilas na fórmula pode ser classificada como monobase, uma hidroxila na fórmula, dibase, 2 hidroxilas e tribase, 3 hidroxilas na fórmula. Com relação ao número de hidrogênios ionizáveis, um hidrogênio na fórmula é um monoácido, 2 hidrogênios diácido, 3 hidrogênios é classificado como um triácido. Agora, olha que interessante, veja que interessante. Agora eu vou colocar as cargas dos íons. Como nós já estudamos anteriormente, o ácido ele tem o hidrogênio que é caracterizado pela presença do íon H+. A carga do hidrogênio do ácido é +1. E caso você queira saber a carga do ânion ligado ao ácido, é só você ver o número de hidrogênios. Tem um hidrogênio, a carga do ânion é -1. Tem um hidrogênio, a carga do ânion é -1. Tem 2 hidrogênios, a carga do ânion é -2, ou 2-. Tem 3 hidrogênios, a carga do ânion é -3, certo? Agora, determinando a carga dos íons da base, de imediato eu já vejo a presença do íon hidróxido. E a carga do íon hidróxido é -1. Sempre o OH é menos. OH-1.
OH-1 e aqui também -1. Ora, se eu descobrir a carga do ânion do hidróxido que é -1, como eu faço para descobrir a carga do cátion? A carga do cátion depende do número de OH. Tem um OH na fórmula, a carga do cátion é +1. Tem um OH na fórmula, que posso até colocar entre parênteses para vocês visualizarem melhor. Um OH na fórmula, a carga do cátion é +1. Tem 2 OH na fórmula, a carga do cátion é +2. Tem 3 OH na fórmula, a carga do cátion é +3. Entenderam? Então, começando com o ácido H+, e o ânion depende do número de hidrogênios. Um hidrogênio -1, 2 hidrogênios -2, 3 hidrogênios, a carga do ânion é -3. Agora, no caso da base, o OH é sempre -1 e a carga do cátion depende do número de OH da fórmula. Um OH +1, um OH carga do cátion +1, 2 OH a carga do cátion é +2 e 3 OH a carga do cátion é +3. Tudo bem, né? Entenderam? Agora, olha que interessante o que eu vou fazer agora. Eu vou juntar o ácido com a base. Eu vou fazer agora a junção dos dois compostos, o ácido e a base. E quando eu juntar o ácido com a base, vai ocorrer uma reação chamada de neutralização. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? O que é a neutralização? É isso aqui, senhores e senhoritas. É quando o hidrogênio do ácido combina-se com a hidroxila da base. E a combinação do H+ do ácido com a hidroxila da base forma água. Isso é o significado da palavra neutralização. Quando o hidrogênio do ácido junta-se com a hidroxila da base, formando água. Agora, quando o H+ juntou-se com o OH- formando água, consequentemente o cátion é esse Na+. O que vai acontecer? O cátion da base, ele vai se juntar com o ânion do ácido. E a junção do cátion com o ânion juntos forma água. Perdão? A água já falei, né? Vai formar o sal. Ok? Recapitulando, o hidrogênio do ácido combina-se com a hidroxila da base, formando água. Isso é o que significa neutralização. E o cátion da base junta-se com o ânion proveniente do ácido, formando o sal. O sal é a função número 3 que nós vamos estudar hoje. E esse sal proveniente da reação do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio formou o sal chamado de cloreto de sódio. Vamos ver mais um outro sal, esse cloreto de sódio constituinte do sal de uso doméstico, sal de cozinha. Vamos agora juntar esses dois aqui, o ácido nítrico com o hidróxido de potássio. Quando o hidrogênio do ácido junta-se com a hidroxila da base, forma água, a junção desses íons que caracteriza a neutralização. E além da água, o cátion da base junta-se com o ânion do ácido e o cátion com o ânion juntos formam o sal. O sal é a função formada a partir da reação de um ácido com uma base. E esse sal tem em sua constituição um cátion
que veio da base, e um ânion. Ânion é um íon com carga negativa que veio do ácido. E o sal proveniente do ácido nítrico com o hidróxido de potássio chama-se nitrato de potássio. Mais um exemplo, vamos juntar o ácido sulfúrico com o hidróxido de cálcio agora. E quando esses compostos se unirem, o hidrogênio do ácido junta-se com a hidroxila da base, formando água na reação de neutralização. Nesse caso, como são 2 hidrogênios e 2 hidroxilas, formaram-se 2 moléculas de água. E em contrapartida, o cátion, que veio da base, junta-se com o ânion, que veio do ácido. E quando esses íons combinam-se entre si, formam o sal. E qual é a fórmula do sal que foi formado? O sal formado é o CaSO4, que ele veio do ácido sulfúrico e ele é chamado de íon do sal sulfato de cálcio. Estão entendendo? É isso que nós vamos estudar hoje, a função sal, que ela é proveniente da junção de um ácido com uma base. E um detalhe que chama a atenção, que o sal, ele tem um cátion, que veio da base, e um ânion. O ânion é o íon negativo que veio do ácido. E a carga do cátion com a carga do ânion somado sempre tem que dar 0. No último exemplo aqui dessa relação, agora nós vamos fazer a reação do ácido fosfórico com o hidróxido de alumínio. Quando o hidrogênio do ácido combina-se com a hidroxila da base, forma água. Isso que significa a palavra neutralização. Juntar o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base formando água. São 3 hidrogênios com 3 hidroxilas, formam-se, portanto, 3 moléculas de água. E os íons que restaram da neutralização combinam-se entre si para formar a função sal. A função sal tem um cátion que veio da base e um ânion que veio do ácido. E um detalhe importante, que a soma da carga do cátion com a soma da carga do ânion, isso tem que dar sempre 0. E o nome do sal é dependente do ácido e da base que reagiram para formá-lo. Nesse caso, o ácido que reagiu é o fosfórico. Troco a terminação do ácido, ico, para o átomo no sal, e o nome do sal é fosfato de alumínio, certo? Eis a função sal, que é o propósito da nossa aula de hoje. Como ele é constituído, então concluímos que o sal, ele tem um íon cátion com carga positiva e um íon ânion com carga negativa. Sendo que, nesse caso, o íon cátion com carga positiva, ele é proveniente da base. E o ânion, que possui a carga negativa, é proveniente do ácido. E se nós fizermos a somatória da carga positiva do cátion mais a somatória da carga negativa do ânion, isso tem que ser sempre igual a 0. Então, um detalhe importante, olha como que fica a formulação de um sal. Um sal possui uma carga, um íon
com uma carga positiva. Essa carga positiva, ela é proveniente da base, do cátion da base, e o sal tem um ânion, uma parte negativa, que é proveniente do ácido. E outro detalhe importante, é que o ácido combina-se com a base para formar o sal através de uma chamada reação de neutralização. Nós vamos estudar isso agora, neste momento. Nós vamos estudar a reação chamada de neutralização total e a reação de neutralização parcial, através da combinação do ácido com a base. Ácido mais base reage formando sal e água. E nós vamos estudar a reação agora, neste momento, a reação de neutralização total e depois a reação de neutralização parcial. Mas antes de fazermos esta reação de neutralização, vou te apresentar primeiro o critério para darmos o nome do sal a partir do nome da base e o nome do ácido. Observe como vai ficar a nomenclatura. Nos exemplos que eu utilizei aqui nesse caso, observem que no caso do ácido clorídrico, quando ele reagiu com o hidróxido de sódio, formou o sal chamado cloreto de sódio, ou seja, quando o ácido ele tinha uma terminação hídrico, aí o que aconteceu? O sal, o ânion proveniente do ácido, ele trocou a terminação hídrico por eto, tá? Então, para darmos o nome do sal, o que eu tenho que fazer? Quando o sal, o ânion, ele é proveniente de um hidrácido cuja terminação é hídrico, o ânion proveniente do sal eu troco o hídrico por eto. Aqui no meu exemplo, quando eu usei o ácido nítrico, ele reagiu com o hidróxido de potássio e formou nitrato de potássio. Quer dizer que quando o ácido tinha uma terminação ico, o ânion foi trocado ico por ato. Mais um exemplo. Aqui o ácido é o sulfúrico. Quando ele reagiu com hidróxido de cálcio, formou o sulfato de cálcio. Trocou ico por ato. E aqui, quando o ácido é o fosfórico e a terminação dele é ico, o ânion correspondente também eu troco o ico por ato. Então aqui está a tabela com as terminações dos ácidos e os ânions correspondentes. Ácido com terminação hídrico, o ânion proveniente do ácido troco hídrico por eto. Ácido com terminação ico, o ânion troco ico por ato. E ácido com terminação oso, no ânion troco oso por ito. Temos até uma frase aqui para memorizarmos essa terminação. Manhoso mosquito sentou no bico do pato. Manhoso mosquito sentou no bico do pato. Para memorizarmos essas terminações quando tivermos que fazer a troca. Ok, então o sal ele é formulado assim, ele tem um cátion e um ânion. Sendo que o cátion veio de uma base, o ânion veio do ácido. Aqui, ó, veja nos meus exemplos aqui, ó. O cátion é o sódio que veio da base e o ânion ele veio do ácido. Veio da onde? Através da reação entre o ácido e a base, chamada de reação de neutralização, que pode ser total ou parcial. Vamos ver primeiro a reação de neutralização total. Vamos
fazer aqui esse primeiro caso, o primeiro exemplo. O H3PO4 vai reagir com o CaOH2. O que nós deveremos fazer em primeiro lugar? Bom, primeiro passo é colocar as cargas dos íons. O H, o hidrogênio do ácido, sempre é mais 1, e a hidroxila da base sempre é menos 1. Começa H+, OH-. Segundo lugar, a carga do ânion do ácido e o cátion da base. Como eu vou descobrir essas cargas? Você, no caso do ânion, vai pegar o número de hidrogênios, são 3, e invertê-los de baixo para cima. Então a carga do ânion é o número de hidrogênios. São 3 hidrogênios, então a carga do ânion é menos 3. Certo? E o mesmo raciocínio valerá para o cátion. A carga do cátion da base corresponde ao número de hidroxilas. Como são 2 hidroxilas, a carga do cátion da base é mais 2. Primeiro passo, você coloca H+ ou H-. Segundo passo, você vai inverter o número de hidrogênios e o número de hidroxilas de baixo para cima para descobrir as cargas dos íons. Agora você vai fazer a neutralização. Neutralização é pegar o hidrogênio do ácido, juntar com a hidroxila da base formando água. E aí você pega o cátion da base e junta com o ânion do ácido formando o sal. Então vamos montar o sal primeiramente com o cátion da base e junta com o ânion proveniente do ácido, mais o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base formando água. Agora vamos montar a fórmula do sal através das cargas. A carga do cátion é mais 2, a carga do ânion é menos 3. E nós temos como referência que a somatória da carga do cátion mais a somatória da carga do ânion, isso tem que dar 0 e não deu. Então existe um truque para fazer com que a soma das cargas dê 0. O truque é pegar as cargas e cruzar, inverter as cargas, sem os sinais, né? Inverte as cargas aqui para baixo, ó. Aí eu tenho os índices. Então eu pego, coloco 3 aqui embaixo, passo 2 para cá. Agora você pega os índices e multiplica pela carga. 3 vezes 2 deu mais 6. 2 vezes menos 3 deu menos 6. E agora bateu, ó. A soma da carga positiva do cátion com a soma da carga negativa do ânion, 6 menos 6 deu 0. E a fórmula está correta. Agora vamos fazer o balanceamento desta reação. E para balancear essa reação, nós vamos partir aqui de 1 mol do sal. Sempre 1 mol do sal. Daqui que eu inicio o balanceamento. 3 átomos de cálcio nos produtos, 3 átomos de cálcio nos reagentes. Esse PO4 aqui são 2 conjuntos desse aqui, ó. 2 PO4 nos produtos, 2 nos reagentes. Quando o hidrogênio combina-se com a hidroxila, uma hidroxila com o hidrogênio forma uma molécula de água. 2 vezes 3, 6 hidrogênios. 3 vezes 2, 6 hidroxilas. Com 6 hidrogênios produzem 6 moléculas de água. Pronto, a equação está balanceada. Vamos colocar o nome agora de todos os compostos, inclusive o sal. O ácido nós já conhecemos, estudamos ele já em aulas anteriores, chama-se fosfórico. Ácido fosfórico. A base também estudamos ela na aula da semana passada, chama-se hidróxido de cálcio. Bom, o ácido chama-se fosfórico e a terminação dele é ico.
o nome do sal, eu troco ico por ato. Então, fosfórico é o nome do ácido, o nome do sal é fosfato de cálcio. É o nome do sal. Entenderam? Vamos fazer mais um exemplo da neutralização total. Vamos reagir aqui o H2SO4 com o AlOH3. O que nós deveremos fazer primeiro? Qual o procedimento? Primeiro colocar a carga do hidrogênio, que é mais 1, e da hidroxila, que é menos 1. Mais 1 e menos 1. A seguir, eu vou pegar o número de hidrogênios e inverter para cima e descobrir a carga do ânion. E eu pegar o número de hidroxilas e cruzar para cima também e descobrir a carga do cátion. Aí eu já descobri a carga de todos os íons, começando com H+, ou H-, pegando o número de hidrogênios do ácido, invertendo para cima menos 2, invertendo o número de hidroxilas da base para cima, deu a carga do cátion mais 3. Agora vamos fazer a neutralização. Neutralização é quando o hidrogênio do ácido combina-se com a hidroxila da base formando água e o cátion da base junto com o ânion do ácido forma o sal. A fórmula do sal, portanto, o sal é formulado a partir do cátion, que veio da base, e depois ele vai se ligar ao ânion, que veio do ácido. Agora, para formularmos esse composto, isso deverá ser feito através das cargas. A carga do cátion é mais 3, a carga do ânion é menos 2, e nós sabemos que a fórmula do sal estará correta quando a somatória da carga positiva do cátion mais a somatória da carga negativa do ânion der 0, e não deu 0. Tá, e como eu faço para a soma dar 0? Aí você faz aquele truque, você pega as cargas e cruza de cima para baixo, e aí você tem o número de íons que combinados faz com que a soma se anule. Passo 2 aqui para a esquerda, passo 3 para a direita. Confira se deu 0. 2 vezes mais 3 deu mais 6. 3 vezes menos 2 deu menos 6 e deu certo, olha lá. Mais 6 com menos 6 deu 0 e a fórmula está correta. E além do sal, formou água. Vamos balancear essa equação partindo de 1 mol do sal. Sempre 1 mol do sal. 2 átomos de alumínio nos produtos, 2 átomos de alumínio nos reagentes. Esse grupo SO4 são 3 nos produtos, 3 SO4 nos reagentes. Cada hidrogênio com cada hidroxila forma uma molécula de água. 3 vezes 2, 6 hidrogênios. 2 vezes 3, 6 hidroxilas formam 6 moléculas de água. Aí está a reação de neutralização total. Um exemplo para quem quiser fazer mais exercícios em casa, você poderá fazer essas reações aqui como sugestão. 1 mol de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, dando o NaCl, depois o HCl com KOH, o HCl com CaOH2 e o HCl com o AlOH3. Idem para o HNO3. Reage o HNO3 um por um separadamente. Depois você faz com ácido sulfúrico NaOH, ácido sulfúrico KOH, mais hidróxido de cálcio, ácido sulfúrico e hidróxido de alumínio. E aí você faz o ácido fosfórico hidróxido de sódio, o ácido fosfórico hidróxido de cálcio, depois com hidróxido de potássio, depois com o cálcio e por último alumínio. É um bom treino. E depois disso com certeza você vai ficar craque, vai ficar bem afiado, né? Aqui está o sal, né? Formado pela reação de um ácido com uma base. Vamos agora aprender a reação de neutralização parcial. Uma das novidades da neutralização parcial comparado com a total
é que ela já vem previamente balanceada, ao contrário da neutralização total, que nós tínhamos que fazer o balanceamento no final. Essa equação já veio balanceada. Então, a resolução aqui é diferente. Quando a equação já estiver balanceada, a melhor opção é fazê-la pela neutralização íon a íon, ao invés de fazer por cargas. Dessa maneira, esse ácido tem 2 hidrogênios para neutralizar e eu vou separá-los. HCO3. A base NaOH, por sua vez, tem uma hidroxila, NaOH. A seguir, eu vou colocar as cargas de todos os íons, começando com o hidrogênio do ácido, que é sempre mais um. Aqui tem outro hidrogênio mais um com mais um, quer dizer que a carga desse ânion é menos 2. A hidroxila da base é menos 1 e o o sódio é mais 1. Neutralizar significa fazer isso aqui, ó. Juntar o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base, formando aqui uma molécula de água. Na neutralização total, não podia sobrar esse hidrogênio, mas como eu não tinha mais OH, porque o OH que eu coloquei, eu acabei de usar, aí na neutralização total eu poderia repetir e colocar outro NaOH aqui embaixo, para neutralizar o H+, que sobrou, mas eu não posso colocar outro NaOH aqui, porque já veio estabelecido que é para usar só 1 mol. Portanto, acabou. Eu vou pegar o que sobrou e constituir o sal. E a fórmula do sal tem cátion primeiro e depois o ânion. Então vamos juntar. O cátion da base é o sódio. E o ânion que sobrou do ácido é o HCO3, mais apenas uma molécula de água. Agora, notem que na neutralização total, não podia sobrar hidrogênio ou hidroxila, neutralizava tudo. E agora sobrou o hidrogênio. Tá? E agora vamos colocar o nome desse sal. Para colocar o nome do sal, depende do ácido e da base. Esse aqui é o chamado de ácido carbônico. Ácido carbônico, que é o H2CO3. A base, por sua vez, chama-se hidróxido de sódio. O ácido chama-se carbônico e a terminação dele é ico. O ânion eu troco ico por ato e vai ser chamado carbonato. Mas do lado do carbonato tem esse hidrogênio aqui do seu lado. E por causa desse hidrogênio eu chamarei ele de hidrógeno carbonato de sódio. Hidrógeno carbonato de sódio, ou também pode ser chamado de. Esse hidrógeno carbonato, ele tem um nome usual, digamos um apelido, que ele é chamado de bicarbonato de sódio. Ou terceira possibilidade, como esse hidrogênio veio de um ácido, também pode ser chamado de carbonato ácido de sódio. Então vamos lá. Esse termo hidrógeno é devido à presença do hidrogênio, por isso hidrógeno carbonato de sódio. Ou hidrógeno carbonato, esse conjunto chama-se apenas bicarbonato. Bicarbonato de sódio ou hidrógeno carbonato de sódio, ou carbonato ácido de sódio. O termo ácido porque o hidrogênio da fórmula veio de um ácido.
Vamos fazer aqui um segundo exemplo. Vamos reagir aqui 1 mol de HCl mais 1 mol de CaOH2. O aluno me pergunta, PC, essa é uma neutralização total ou ela é parcial? Você já percebeu que ela já veio balanceada? É verdade, ela já veio balanceada. Então, o ideal é você fazer a neutralização íon por íon, como eu fiz no anterior, ao invés de fazer pelas cargas. Então, a neutralização íon por íon vai ficar assim, ó. O HCl tem um hidrogênio na fórmula, e aqui nós temos na base 2 hidroxilas, 1, 2. Vou colocar as cargas dos íons, que eu já conheço. O H sempre é mais 1, o número somado a mais 1 dá 0 é menos 1, o OH sempre é menos 1, e o número que somado a menos 1 dá 0 é mais 2. Agora eu vou neutralizar. Eu já sei o que é neutralizar. É juntar o hidrogênio do ácido com a hidroxila da base, formando água. Isso é neutralização. Agora sobrou uma hidroxila. Eu posso repetir e colocar outro HCl aqui para neutralizar essa hidroxila? Não pode. Não pode colocar. Ele pediu para colocar só 1 mol. Então acabou. Eu vou pegar o que sobrou e juntar, formando o sal. E pegar o que sobrou na ordem. Primeiro o que sobrou da base, que é o CaOH, e depois juntar com o que sobrou do ácido, mais água. Ok? Vamos colocar o nome do sal agora. O nome do sal vai depender do ácido e da base. O ácido é chamado de clorídrico. A base chama-se hidróxido de cálcio. O nome do sal, proveniente do ácido clorídrico, a terminação do ácido é hídrico, que eu vou trocar por eto. Então vai ser chamado de cloreto. Mas do lado do cloreto tem o íon hidróxido, que veio da base. Quando era um hidrogênio que veio do ácido, eu chamava de hidrógeno. Como agora é uma hidroxila que veio da base, eu vou chamar de hidroxi. Hidroxicloreto de cálcio, ou simplesmente cloreto básico de cálcio. Bom, o raciocínio aqui é igual ao anterior. Quando tinha um hidrogênio que veio do ácido, chamava-se carbonato ácido. Agora que temos uma hidroxila que veio da base, então eu chamo de cloreto básico. Existe uma classificação dos sais quanto à natureza do mesmo. Por exemplo, este sal que tem uma hidroxila que veio de uma base, ele é classificado como um sal básico. Esse outro, o anterior, o bicarbonato de sódio, que tem um hidrogênio que veio de um ácido, ele é classificado como um sal ácido. E esses anteriores, que são provenientes de uma neutralização total, são classificados como sais normais. Um sal classificado como normal é aquele em que ele não tem hidrogênio do ácido nem hidroxila da base. Pois é, eu estava verificando o meu exemplo, eu acabei me esquecendo de colocar o nome desse sal aqui, ó. Vamos fazer agora, vamos treinar. Qual é o nome desse sal? Primeiro eu tenho que saber o ácido e a base. O ácido é o famoso sulfúrico, H2SO4, a base chama-se hidróxido
de alumínio. E como o ácido é chamado de sulfúrico, a terminação dele é ico, e a terminação do ânion troca o ico por ato. Sulfúrico, então, ele é chamado de sulfato de alumínio. Proveniente de uma neutralização total, ele é um sal normal. Se o sal é proveniente de uma neutralização parcial, de forma que sobre em sua forma o hidrogênio do ácido, ele é um sal ácido. Se ele, ao ser neutralizado, tem na sua fórmula uma hidroxila que veio de uma base, então ele é um sal básico. Agora vou mostrar para vocês, para finalizar esse tópico, como formular um sal a partir do seu nome. Só para recapitular novamente, um sal ele tem dois componentes. Do lado esquerdo ele tem um chamado de cátion, mais uma vez, e do lado direito ele tem um ânion. Um detalhe importante é que o cátion tem carga positiva, o ânion tem carga negativa. E para nós sabermos se a fórmula do sal está sempre correta, é só lembrarmos que a somatória da carga positiva do cátion mais a somatória da carga negativa do ânion tem que dar sempre zero. Agora, não se esqueçam, isso é importante, o cátion da fórmula do sal é proveniente da base. A base é aquele composto cujo cátion está ligado ao número X de OH. E para nós descobrirmos a carga do cátion, basta eu pegar e inverter o número de hidroxilas, aí eu tenho a carga do cátion. Já o ânion, por sua vez, esse ânion ele é proveniente do ácido. Lembrando a todos que o ácido é um composto que tem um determinado número de hidrogênios, vou chamar de Y, por exemplo, e aqui nós temos o ânion. E para sabermos a carga do ânion, basta inverter o número de hidrogênios da fórmula do sal, e aí eu tenho a carga do ânion, que vai ser Y menos 1. Tá? E quando juntar o cátion da base com o ânion do ácido, aí eu tenho o sal, ok? Muito bem. Tendo isso em mente, como é que eu faço agora para montar a fórmula do sal a partir do nome dele? Bom, aí eu tenho que me recordar aquela nomenclatura que quando o ácido tinha uma terminação, o ânion correspondente eu trocava a terminação. Por exemplo, ácido com terminação hídrico, o ânion trocava hídrico por eto. Quando o ácido tinha terminação oso, trocava oso por ito. E ico por ato. Manhoso mosquito sentou no bico do pato. Então é esse caso aqui. O ácido, qual é o nome do ácido que veio do ânion carbonato? O carbonato veio do ácido carbônico. Então eu vou verificar que o carbonato veio do ácido carbônico. Só que nessa altura do campeonato eu já tenho que saber que o ácido carbônico é o H2CO3. E quando eu pegar esses dois hidrogênios que ele tem na fórmula e inverter
para cima, aqui eu tenho a carga do carbonato. Esse aqui é o carbonato, ó, tá vendo? E como você descobriu que a carga dele é menos 2? Ah, eu descobri a carga dele é menos 2 pelo número de hidrogênios, ó, tá? E o alumínio, por sua vez, o alumínio é o cátion que veio da base. A base que contém o alumínio chama-se hidróxido de alumínio. Esse aqui nós vimos na aula da semana passada. O alumínio é um metal que tem um NOx fixo igual a 3. Então a base que contém o hidróxido de alumínio tem 3 hidroxilas na fórmula e a carga dele é mais 3. Pronto, senhores, eu acabei de descobrir o cátion e o ânion. Agora vamos montar o sal. Olha como é a característica do sal, hein? O sal tem um cátion positivo do lado esquerdo que veio da base, é o alumínio, que tem uma carga mais 3. E do seu lado direito do cátion tem um ânion. O ânion veio do ácido, e aqui é o carbonato, esse conjunto aqui, ó, que é o CO3 2-. Agora, nós sabemos que a somatória da carga do cátion com a carga do ânion tem que dar 0. E se somar 3 com menos 2, não deu 0. Então a fórmula está errada. Qual é o truque? Como fazer com que a soma dessas cargas se anule? É fácil. Pega as cargas e cruza de cima para baixo. Ao cruzar as cargas de cima para baixo, eu terei o número de íons, tá? Que multiplicado pela carga, 2 vezes 3 deu 6, mais 3 vezes menos 2 deu 6, menos, e somando 6 mais com menos 6, a soma deu 0 e a fórmula está correta. Qual é a fórmula do sal carbonato de alumínio? Ficou assim: Al2CO3. É bem trabalhoso isso aqui. Exige um treino, um estudo mais elaborado do aluno, porque não é amor à primeira vista. Existem vários conceitos aqui que é necessário que os alunos saibam: ácidos, as bases, a carga do cátion da base, a carga do ânion do ácido, porque quando eu juntar o cátion com o ânion, aí vai formar o sal, e o hidrogênio com a hidroxila vai formar a água. E sempre na fórmula do sal tem que ser o cátion do lado esquerdo e o ânion do lado direito. Agora aqui vocês já tomaram conhecimento como montar a fórmula do sal a partir do nome, resta somente o treino. Treinem e façam o máximo de exercícios que vocês puderem. Por enquanto é isso aí, depois vamos fazer os exercícios da apostila. Muito obrigado.